Eu venho falar de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que há 200 anos atrás criou uma nova cultura de saúde, um novo modelo para a medicina. Modelo esse completamente centrado no paciente. Hahnemann criou um cuidado integral de ser humano. E esta é a Bíblia dele. Pela primeira vez, em 1810, se falou da palavra homeopatia. E homeopatia, homeo quer dizer igual, similar, parecido com. E pateia queria dizer sentir igual. Depois derivou para patos, que é patologia ou doença. Então ficou igual à doença. E o Organon é um autêntico tratado jurídico, porque é constituído por 291 regras, e são mesmo regras, e já vamos ver um bocadinho mais para a frente a mente deste homem. Na primeira parte dessa obra, ele falou-nos da doutrina homeopática, e na segunda parte da arte homeopática. O que era isto de praticar? E vamos hoje, nesta primeira parte da nossa conversa, falar muito em datas, e estamos em 1810, nesta altura. E passamos de 1810 para a atualidade. E pediram-me para comparar a medicina moderna com a homeopatia, e atualmente todos nós sabemos que os médicos falam muito pouco em mudar hábitos de vida, falam sim em tratamentos com medicamentos e com cirurgias. Este é o nosso panorama atual. E o nosso panorama atual tem uma árvore que está doente. Tem uma árvore cujas raízes são a causa de tudo o resto que está lá em cima, e a medicina atual vê o cancro, vê a doença da tiroide, vê o distúrbio da diabetes e deixa um bocadinho na ignorância as deficiências nutricionais, os nossos pensamentos tóxicos, o que nós comemos, se dormimos bem ou não, que tipo de relações é que nós temos connosco e com os outros, e tudo isso é muito importante, e na atualidade ainda não é considerado, considerado talvez em 10% dos colegas. Então, também vos trago aqui hoje a definição de doença da medicina atual. Eu não aprendi a definição de doença assim na faculdade, mas na atualidade, em pleno século XXI, a definição mais moderna de doença é que ela é um distúrbio dinâmico das funções vitais e começa a nível celular. Portanto, esse próprio tratamento também tem que começar a nível da célula e não pela rama, como nós acabámos de ver nos 2 slides anteriores e com aquela árvore. Só passar rapidamente, deste lado, sim, pelos princípios da homeopatia. Vimos que a homeopatia só faz a experimentação dos seus remédios no indivíduo são, usa doses mínimas, tem um remédio único, que isto para um homeopata clássico ou unicista o nosso objetivo máximo é encontrar o remédio único da pessoa. Claro que usamos muitas vezes os remédios complementares e também a homeopatia dirigida e adequada à situação, em vez de ser ao tal cuidado integral da pessoa, porque muitas vezes não conseguimos logo à primeira descobrir qual é o tal simílimo, que é o nosso, o semelhante cura o semelhante. Então este é o princípio, o primeiro princípio de que Hahnemann criou da homeopatia, baseado no pai da medicina, em Hipócrates. Mas avançando, porque não é disto que vamos falar hoje, vamos sim falar da Bíblia da homeopatia, como é que ele, em 1810, criou uma série de princípios e descreveu-os, princípios esses que são a base da medicina moderna, da medicina na atualidade. E trago-vos aqui a Bíblia homeopática, a primeira parte, a ciência homeopática, e a segunda parte, a arte homeopática. Tem aqui a 6ª edição. Hahnemann, desde os 55 anos até aos 88, fez 6 edições da sua Bíblia. Esta é a 6ª edição do Organon, traduzida diretamente do alemão para o brasileiro. E temos hoje aqui
vários colegas vindos do Brasil. Um dos meus principais professores de homeopatia é brasileiro, é médico, é cardiologista, chama-se Marcelo Postiglione e criou ou desenvolveu o Organon para o século XXI. E este índice é deste Organon para o século XXI do professor Marcelo Postiglione, ou seja, ele desde há 50 anos que está a esmiuçar a obra de Samuel Hahnemann. E vejam bem como é que ele, na primeira parte do seu livro, fala da missão do médico e qual é que deve ser o domínio do verdadeiro médico, e na segunda parte fala muito no tratamento das doenças crónicas, e isto é a atualidade, das doenças psíquicas e mentais, e chama a atenção também para os agentes terapêuticos não medicamentosos, porque vão aparecer à frente. E então, nesta Bíblia, uma das primeiras, ou até o principal que Hahnemann fala, é sobre a experimentação. Para ele é essencial a observação criteriosa dos factos, e ele experimentou nele próprio, na sua família, nos colegas que o procuraram, nos amigos, experimentou no homem são durante 20 anos todos os remédios homeopáticos da altura, depois foram criados mais, para escrever o Organon. Há pouco não disse, mas Organon, Hahnemann é um homem extremamente culto, fala várias línguas, estudou todos os médicos que vieram antes dele, e já vamos ver como é que ele se baseou também nisso. E porquê Organon? Porque ele também estudou, além do Hipócrates, estudou Aristóteles, e Aristóteles chamou aos seus 6 tratados de lógica, chamou-lhes Organon. E como Hahnemann diz no prefácio da sua primeira edição e depois em todas as outras, é que ele quis criar esse novo modelo da medicina, mas um modelo absolutamente racional. E os 6 tratados de Aristóteles eram precisamente dedicados à lógica, e é por isso que Samuel Hahnemann chama, a sua Bíblia homeopática chama Organon, arte racional de curar. Então, vejam bem, ele fala em experimentação em 1810, e para nós, aprendemos nós médicos na faculdade, que a experimentação em medicina só começa com Claude Bernard em 1865. Pois não é verdade, começou 50 anos antes disso. E os 20 anos que estão para trás, com Hahnemann, a fazer todas as experiências que fez antes de escrever o Organon. Um outro conceito muito importante na medicina atual, na medicina moderna, é o conceito biopsicossocial, pois também está no Organon, é muito importante a causalidade intrínseca e extrínseca das doenças. Para Hahnemann, cada vez que eu tenho aspas, é porque eu tirei ipsis verbis do Organon, o que escrevi nos slides. E para Hahnemann, o médico inteligente e o paciente inteligente primeiro afastam a causa. Antes de tudo e antes de começarem qualquer tratamento, existem causas mecânicas, como estão descritas no Organon, em que há crianças que nascem com o ânus imperforado, pois obviamente não é a homeopatia que vai tratar isso. Isso é uma terapia mecânica, é o cirurgião que vai fazer, e inúmeros outros exemplos. A causa primeira é afastada. E ele, ao princípio, era extremamente rígido e, como falou muito em estilo de vida e em ambiente, e vejam, lembrem-se do tal slide em que os hábitos de estilo de vida não tinham lá ninguém no guichê. Mas para ele era tão rígido que ao princípio eu estou-me a rir porque isto é verdade e há muitos relatos. Ele não queria dar o remédio se as pessoas não mudassem de dieta. Não, vou dar o remédio para quê? Primeiro muda os seus hábitos e depois, porque senão o remédio não vai resultar. Depois abrandou um pouco à medida que se foi tornando mais velho e mais flexível, porque ele não era um indivíduo, não era um médico muito flexível. E então, nós homeopatas dizemos que Hahnemann teria sido o primeiro médico da medicina do trabalho, porque vejam bem, nas medidas não terapêuticas está lá descrita a dieta, as massagens, os banhos, inclusive qual é o efeito do clima, se nós estamos num clima úmido ou mais seco, como é que isso pode condicionar a nossa saúde. E também, como estamos a falar em biopsicossocial, Hahnemann foi o primeiro a falar da origem psicológica das doenças, portanto, 150 anos antes da psicoimunologia, antes da epidemiologia, antes da epigenética, Hahnemann fala-nos do biopsicossocial e de como tudo isso, inclusive,
o nosso meio interno, os nossos pensamentos podem condicionar a nossa saúde. E aqui antes dele, baseou-se em Pascal. Continuando, outro conceito que é atual, mas o nome é um pouco estranho, mas a medicina moderna, o conceito de miasma tem duas vertentes muito importantes. E a primeira delas é que o miasma é uma marca que nós trazemos de trás, dos nossos ancestrais. E, por outro lado, Hahnemann observava que havia contaminação, havia epidemias. Então, de alguma maneira, havia alguma coisa que passava de um indivíduo para o outro e ele não sabia o que eram vírus nem bactérias, mas sabia que havia epidemias. Então, não foi de modas. Estes remédios foram criados por Samuel Hahnemann, estão descritos na sua Bíblia, e o psorino, medorrino e cifilino, e foram retirados o psorino das lesões da sarna, das lesões da pele, o medorrino dos dores da gonorreia e o cifilino das lesões da sífilis. E vejam bem, ele diluiu e dinamizou e medicou as pessoas que pertenciam ao miasma ou da pele, ou seja, que eles próprios infectavam os outros desta maneira ou traziam de trás esta situação. E é interessante, vou só dar um exemplo para perceber um pouco mais. Um homeopata pode ter 3 indivíduos alcoólicos à sua frente e dar um remédio diferente a cada um deles. Porque a homeopatia não tem só a ver com aquilo que nós objetivamos a nível físico, mas também mental. Então, nós damos psorino, o miasma da pessoa, a um alcoólico que bebe para esquecer. Mas podemos dar medorrino a uma pessoa que bebe para ter coragem. Ou podemos dar cifilino a um indivíduo que bebe para se destruir a si próprio e à família ou à envolvência. Portanto, vejam até onde é que vai o pormenor da homeopatia descrito por Hahnemann. E tudo isto, Pasteur nasceu em 1822 e Hahnemann escreve em 1810. A teoria microbiológica das doenças foi criada por estes dois homens, muito depois de Samuel Hahnemann já ter descrito, sem saber que havia bactérias ou vírus, como é que se podiam cuidar pessoas nas epidemias ou com essa carga ancestral. E os homeopatas agarraram também no bacilo de Koch e fizeram, tal como a patologia da sarna, fizeram um remédio chamado tuberculino. Remédio esse que eu já tive a oportunidade de tomar, e alguns membros da minha família aqui hoje presentes, porque a minha ancestralidade tem um avô que morreu com mais de 90 anos com uma tuberculose reativada. Ninguém sabia o que é que ele tinha na altura, mas ele tinha tido uma primo-infecção na adolescência e morreu de tuberculose com mais de 90 anos. Há pouco tempo os meus pais encontraram o pneumologista dele e tiveram a recordar esses tempos, e na altura o colega, eu já estudava homeopatia, estudo há 12 anos, e o colega disse-me: Cristina, tu e os teus pais, que foram as pessoas que estiveram mais em contacto com o avô, têm que fazer tuberculostáticos pelo menos durante 3 meses. Nós fizemos tuberculino. Está tudo bem, somos psóricos, havemos de morrer longe como o meu avô morreu, mas sem tuberculose. E, continuando, este é o conceito de miasma completamente agarrado ao conceito de terreno. E o terreno, 100 anos antes de se falar em genética, Hahnemann já falava precisamente no que vem antes de nós. E perguntava, e nós continuamos a perguntar, tudo o que são as modalidades da pessoa, porque isso também é o nosso terreno. Tem frio, tem calor, gosta mais de sal, gosta mais de doces, como é que é afetado, para que lado é que dorme? Isto são tudo perguntas que o homeopata faz e que têm a ver com o terreno da pessoa. Outro conceito importante, e cada um de nós, os 7,5 bilhões de indivíduos que existem agora neste planeta, terá o seu remédio único, o tal que os homeopatas tanto querem encontrar. A seguir vem o conceito de vacina, tão caro para nós na atualidade e tão discutido e tão controverso por vezes. E Hahnemann, a primeira vacina, temos aqui o médico britânico Edward Jenner a aplicá-la em 1796, a vacina da varíola, começou aqui, pois Hahnemann, este senhor britânico, era
contemporâneo de Samuel Hahnemann, e Hahnemann em 1799 escreve, já vos mostrei 2 livros, vou só mostrar mais um, que é O Legado de Hahnemann, e aqui fala muito nos artigos que Hahnemann escreveu em 1799 sobre a vacina, e nesses 2 artigos ele fala da cura e do tratamento, e da cura e da prevenção da escarlatina. Então, o que é que acontece? E tem um episódio engraçadíssimo que eu agora não vos vou ler, não tenho tempo, mas que, como é que isto começou? Começou porque Hahnemann vivia nesta cidade e tinha vários pacientes, e uma das pacientes dele era uma menina que tinha dores articulares, e a menina estava na altura da epidemia da escarlatina, estava a ser medicada pelos pais com beladona. Não havia Benuron nem Brufenes, a menina estava a fazer beladona. E foi o que a safou da epidemia. Ou seja, toda a gente lá em casa teve escarlatina, menos aquela criança. Como Hahnemann, para ele, era a observação que contava, era a experiência que governava, ele não faz mais nada. Dá à cidade inteira doses mínimas de beladona e impediu que a epidemia de escarlatina se alastrasse ainda mais. Este é o primeiro marco histórico da homeopatia, é o primeiro grande sucesso da homeopatia. Nós tivemos a oportunidade de ver o filme há 2 semanas atrás em Lisboa, no simpósio da homeopatia, Just One Drop. Estão aqui pessoas que estavam lá comigo e que também viram o filme, e é muito falado este marco da escarlatina em 1799. Continuando, o conceito de dose mínima, que é muito conhecido na homeopatia e que em 1810 foi falado por Hahnemann, mas que essa lei foi só postulada para a medicina moderna por este físico e este químico em 1888. Portanto, 70 anos antes da medicina moderna, já Hahnemann falava no conceito de dose mínima, e aqui baseou-se em Paracelso. Como digo, ele era muito culto, estudioso, e confiava nos que vieram anterior a ele, na experiência das pessoas antes dele. Outro conceito, e este então é completamente moderno, este, mindfulness. Então, como é que eu posso ter a veleidade de dizer que Hahnemann falava de mindfulness na sua obra? Sim, posso. E posso porque, e sempre que está em aspas já sabem que é tal e qual como está no livro. Não, ele não tinha radiografias, ele não tinha análises, não tinha taques, não tinha ressonâncias, ele tinha a clínica só. Ele observava as pessoas e aquilo que elas lhe contavam e diziam. E exigia, e isto também está escrito, ele exigia que o médico tivesse uma ausência completa de preconceitos e tivesse sentidos absolutamente perfeitos, porque só assim é que conseguia colher uma história clínica como deve ser e encontrar o dito simílimo. Então vejam qual é a definição de mindfulness. Agora aconteceu aqui. Ok? No momento presente. Mindfulness é estarmos precisamente aqui e agora com uma mente completamente aberta e curiosa e sem julgar. Então, era exatamente isto que Samuel Hahnemann exigia dos médicos e dele próprio. Só que, na medicina moderna, o mindfulness só chegou cá em 1979 com este médico norte-americano. Continuando, e o último conceito que vos trago, já não vos vou amassar muito mais, é, vejam bem, há quem diga que a homeopatia é um placebo. Pois Samuel Hahnemann, eu aqui qualquer coisa estou a fazer mal, peço desculpa. Falou do conceito de placebo também naquele capítulo das terapias não medicamentosas. Portanto, ele, junto com as massagens, com a dieta, com os banhos, com o clima, com tudo o que já vimos anteriormente, também lá está o placebo. E para Hahnemann, placebo é outro contemporâneo dele, outro alemão, e Hahnemann conheceu o trabalho deste senhor. E o placebo começa aqui. E Hahnemann descreve isto como uma pessoa pura, entre aspas, com uma energia superior e com uma intenção pura no sentido do tratamento, mas tem uma energia superior, é como o remédio homeopático, não temos tempo de falar nisso hoje aqui, e esse indivíduo pode curar outro, e é aqui que começa o placebo, que Hahnemann também honrou no seu livro. Temos então estes conceitos todos, falei-vos em 8 conceitos da medicina moderna que estão contidos no Organon, arte racional de curar,
E vou outra vez buscar aquilo que mostrei ao início, ou seja, a definição moderna de doença. Porquê? Porque, para Hahnemann, a única causa das doenças é precisamente a força vital afetada. É essa disfunção nas funções vitais que nós hoje, médicos modernos, falamos. É a nível celular. Ele não conhecia a célula, mas conhecia a alteração dinâmica da força vital. E, então, Hahnemann dizia que nós usamos um organismo em harmonia para atingir os mais altos fins da nossa existência, e isso é se tivermos essa força vital em harmonia, pois a força vital na atualidade chama-se eixo psiconeuroendócrino-imunológico. São os nossos pensamentos e as nossas emoções, é o nosso sistema nervoso central e periférico, são as nossas hormonas, é o nosso sistema imunitário, que em harmonia nos dá saúde. É a força vital de Samuel Hahnemann. Continuando, Hahnemann sabe que a homeopatia estimula, para ele a homeopatia era e para nós também uma medicação que estimula e não que suprime, estimula a força vital, estimula o eixo psiconeuroendócrino-imunológico. E uma das descrições da homeopatia por parte de Samuel Hahnemann é exatamente essa, mas vejam bem como é que ele acaba esta frase. Ele diz que é para evitar ao máximo a supressão. O que nós queremos é reiniciar o sistema e não suprimi-lo para não provocarmos uma doença crónica nesse mesmo sistema. Então trago-vos aqui uma reflexão, talvez durante o fim de semana queiram pensar porque é que nós, passado 200 anos e com tantos conceitos da medicina moderna no Organon, ainda achamos que a homeopatia é de alguma maneira uma ficção e uma fantasia, quando está tudo provado, descrito e experienciado, que é importantíssimo. Ainda um contemporâneo de Samuel Hahnemann, e temos aqui este homem que, felizmente, quem me educou também disse que eu não sou o limite do mundo. O mundo é muito mais para além de mim e a natureza é soberana, felizmente. Também já nasci com uma certa dose de curiosidade para abarcar a homeopatia e para a estudar e para lhe agradecer todos os dias. Deixo-vos aqui com uma árvore diferente, que eu sei que os colegas que vieram de fora, tal como a Maria João, que me acompanha há várias décadas em isto tudo, e aos quais eu agradeço profundamente, a ela e a vós, e a todos os que estão aqui, que nós hoje vamos criar uma árvore, vamos criar uma árvore completamente diferente daquela que a medicina moderna quer para nós. Esta é a árvore que nós desejamos ter. Obrigada, bom dia. Bom dia.